Olá, meus irmãos, é um prazer estar com cada um de vocês. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estarmos falando à luz do Evangelho. Nesse dia de hoje, nós vamos falar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, item 18, o bem e o mal sofrer. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho para que sirva de base para a nossa fala em seguida, ok? Então, o trecho do Evangelho diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino do céu, não se referiu apenas àqueles que sofrem no geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, sejam sobre o trono ou sobre a palha. O que o Cristo queria dizer e que faz toda a diferença é a forma como nós enfrentamos as adversidades da nossa vida. Porque o bem ou o mal sofrer, na maioria das vezes, é uma questão de escolha. Então, cada um de nós passa por dificuldades. Se o meu foco é no sofrimento, na dor, na angústia, na decepção, normalmente a ideia que eu tenho é que a minha dor é maior do que a dor de todo mundo, o meu sofrimento é o maior de todos, a minha queixa, né? O meu questionamento é que eu não sou vista, que eu não sou ouvida, que eu não sou aceita, e assim por diante, né? E quando Cristo diz bem-aventurados aflitos, o que ele está querendo nos dizer é que é bem-aventurado aquele que sabe enfrentar a sua adversidade com serenidade, né? Aquele que enfrenta com abnegação e que ele tira uma lição desse acontecimento. Muitas e muitas vezes, quando nós estamos num momento de dificuldade, a gente foca na dor e esquece de encontrar a solução, de ver a alternativa, ou até mesmo de compreender que se nós estamos passando por essa dor, por esse sofrimento, tem um propósito. E um dos propósitos é que os nossos momentos de dor e de sofrimento, aquelas provações pelas quais a gente passa, é uma ferramenta de melhoramento, é uma ferramenta de aprimoramento do espírito, porque nenhum de nós está isento da dor, do sofrimento, da angústia. O que a gente precisa compreender é que existem várias formas de passar por esse sofrimento sem necessariamente a gente estar se queixando, reclamando, questionando, né? Por que eu? Por que aconteceu isso? E uma estratégia é, no lugar de dizer por que, a gente buscar para quê. O que eu posso fazer para mudar a situação que eu estou vivendo na atualidade? Ou o que eu posso fazer para tirar dessa situação o melhor proveito? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes a gente erra quando não sabe escolher o foco. E o próprio Cristo dizia que não dá fardo pesado para ombros fracos. Então, cada um de nós recebe exatamente aquilo que tem condição de superar. Quando nós recebemos uma missão, quando nós recebemos um desafio, é porque o Cristo confia em cada um de nós. E nós somos todo dia convidados a testar a nossa fé. Porque o que é interessante é que a gente desenvolva uma fé viva, uma fé renovada, uma fé que todo dia nos impulsione na certeza de que nós temos um Pai caridoso, amoroso, que cuida de cada um de nós e que vai nos dar o desafio de acordo com a nossa competência. Nenhum pai dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão. Então, eu tenho certeza que quando a gente começar a compreender as palavras do Evangelho, que na maioria das vezes eram faladas por parábolas, né? Quando a gente começar a identificar o que tem por trás dessas mensagens de amor, de carinho, de zelo, nós vamos compreender que nós estamos sendo capacitados a cada nova jornada. Todos nós estamos na família que precisamos estar. Nós temos o trabalho que nós devemos ter. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. O que nos falta é compreender esse propósito.
e tirar dessas lições, dessas vivências, as melhores lições. Porque eu não preciso viver reclamando, questionando, me melindrando com o que acontece. Eu posso perfeitamente compreender que se eu estou naquele local, eu tenho um propósito ali, eu tenho uma tarefa a cumprir. E eu devo acreditar, né? E ter a certeza de que o Cristo me colocou nesse local porque ele acredita em mim, no meu potencial. E receber essa adversidade não como um castigo, mas como uma missão, como um desafio que eu devo me propor a exercer da melhor forma possível e tirar dele a melhor lição. Que é esse o propósito, né? Quando o Evangelho diz bem-aventurados aflitos, é porque todas as vezes que nós estamos no momento de adversidade, nós temos a oportunidade de encontrar a melhor solução. Todas as vezes que nós somos testados, questionados, nós colocamos a nossa mente para funcionar e normalmente a gente encontra a melhor saída. Agora, o que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, isso trazer para a nossa rotina é o hábito de escolher a forma de ver a situação. Em todas as situações da minha vida, eu tenho vários olhares. Todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, seja ela positiva ou negativa, nós temos vários ângulos. Agora, nós ainda não aprendemos a escolher o melhor ângulo. Então, é mais uma questão de educação emocional do que especificamente uma questão que está pronta e acabada na nossa vida. Então, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para pegar a pior parte. Muitas vezes é a gente que não sabe fazer a escolha. E a gente fica o tempo todo naquela roda viva, sem parar para analisar, sem questionar ou sem se permitir encontrar a melhor solução. Porque a melhor solução, ela vem do coração. E como é que eu vou encontrar a melhor solução se eu não paro, se eu não respiro, se eu não acereno o meu coração para encontrar essa solução, né? Então, pegando como orientação o Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui uma questão, né, que também vai nos ajudar, que é a questão 919, né? Na questão tem uma pergunta que diz: qual o meio prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, para que eu compreenda a grandeza que é o Evangelho na minha vida, né? Aquele propósito que o Cristo me deu na família que eu estou, no trabalho que eu estou, na sociedade que eu estou, começa a partir de mim. Então, eu, enquanto pessoa, devo começar me conhecendo. Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas potencialidades? Quais são as minhas fragilidades? E aí eu vou trabalhar uma a uma. Se eu tenho fragilidade, eu não vou me deter na fragilidade. Eu vou conhecer para que eu possa traçar novas estratégias de superação. Esse é o propósito. E a partir do momento que eu conheço as minhas fragilidades e as minhas potencialidades, eu vou criar uma rotina de poder. E essa rotina, com certeza, ela vai influenciar o meio que eu estou. Por quê? Porque nós vivemos em um sistema. Em todos os ambientes que nós estamos, nós fazemos parte de um sistema. É um sistema afetivo, é um sistema colaborativo, é um sistema como um todo. Então, do jeito que eu influencio, eu também sou influenciada. Mas eu preciso ter clareza. O que eu preciso compreender é que tudo começa a partir da minha visão, da minha forma de ver, de compreender e de agir diante das situações. Então, se eu me compreendo, se eu me aceito, se eu sei das minhas fortalezas e das minhas fraquezas, então eu vou trabalhar com elas.
E aí, eu sabendo das minhas fortalezas, eu vou mantê-las. E eu sabendo das minhas fraquezas, eu vou trabalhar para que elas possam ser melhoradas, amenizadas. E isso não venha comprometer o meu trabalho. Não venha comprometer aquela missão que o Cristo me deu no meu dia a dia. Aquela missão de mãe, aquela missão de professora, aquela missão de empreendedora, aquela missão que eu tenho na minha rotina. Seja a mais simples até aquela maior, aquela mais expansiva, digamos assim, né? Então, o que a gente quer falar nesse evangelho é que se eu tenho o mal sofrer, isso aí é nítido, todo mundo tem. Todos nós temos o mal sofrer. Se nós formos parar para falar em mal sofrer, seria um dia inteiro de exemplos. Todo mundo tem exemplo de uma coisa que não deu certo, todo mundo tem exemplo de algo que não acerta e assim por diante. Mas o nosso foco não é o mal sofrer. A gente precisa encontrar uma estratégia do bem sofrer. Por quê? Porque esse sofrer não é de castigo. Deus não castiga ninguém. O Cristo não veio para castigar. Ele veio para educar pelo amor. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu estou aqui para aprender e que esse aprendizado ele pode ser leve, ele pode ser amoroso, ele pode ser carinhoso, então eu vou trabalhar as minhas emoções de forma a continuar vivendo com as minhas adversidades, compreendendo cada uma delas e me melhorando a cada dia, porque cada uma dessas adversidades ela tem uma função, que é exatamente servir de lição, me melhorar e aperfeiçoar meu espírito. Então, quando a gente traz essa fala para o Evangelho, para o nosso dia a dia, é exatamente com essa intenção, de que a gente possa, a cada dia, estar criando novas estratégias de superar as nossas adversidades. E que as nossas adversidades, elas estão aqui com o propósito de nos melhorarmos. Que nós precisamos, a cada dia, ter essa clareza. Nós não estamos sendo castigados, nós estamos recebendo um desafio, porque o Cristo confia no nosso potencial e tem certeza que nós vamos encontrar a melhor solução, que nós precisamos sair fortalecidos de todas as adversidades que nos são colocadas na nossa vida. Esse é o nosso propósito. Ninguém está aqui para ser castigado. Nós estamos aqui para crescer e melhorar. O próprio Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a cada dia nós temos a oportunidade de termos vida e vida em abundância. Uma melhor vida no trabalho, uma melhor vida na nossa família, uma melhor vida na sociedade, né? Que essa vida ela seja pautada no amor, no carinho, no cuidado, no zelo, na compreensão, no afeto. E se eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar uma forma de aprender. Nós temos ao nosso alcance inúmeras ferramentas que vão nos ensinar o que fazer e como fazer. O que atrapalha a nossa jornada, na maioria das vezes, é a acomodação. Nós nos acomodamos, ainda vivemos aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim, e a gente perde a oportunidade de estar aprendendo, de estar se refazendo, de estar, muitas vezes, influenciando outras pessoas a se melhorar. Porque nós temos inúmeras ferramentas e todas elas estão ao alcance da mão. Eu não preciso de hoje para amanhã dar um salto de gigante. Eu preciso ter clareza do que eu quero. Eu preciso aprender a serenar o meu coração, acolher as minhas emoções e poder trabalhar com cada uma delas de forma que no dia seguinte eu continue no meu projeto. Eu preciso trabalhar devagar e sempre. Eu não tenho que desistir na primeira dificuldade. Eu preciso ter clareza de que as dificuldades vão surgir, mas todas elas vão ser capazes de ser superadas. Então, se eu tenho esse propósito, reforçando, eu crio uma corrente neural do bem que vai me fortalecer, que vai me amparar,
que vai me sustentar, vai me dar empoderamento e eu vou continuar o meu desafio com a certeza, a fé de que eu vou conseguir. Então, a partir do momento que eu tenho fé e eu busco conhecimento, isso vai me dando sustentação. E eu vou tendo a certeza de que eu vou atingir o meu objetivo. Então, com as ferramentas que tem na atualidade, eu vou conseguir, né? Uma grande ferramenta que eu tenho, não é, é a meditação. Por que que eu preciso meditar? Para aprender a silenciar, para aprender a me ouvir, para aprender a colocar cada pensamento na sua hora certa. Por quê? Porque para eu me conhecer, eu tenho que me ouvir. Eu tenho que identificar o que me incomoda, o que nesse momento está me atrapalhando de atingir os meus objetivos, não é? Então, é muito importante que para eu ter uma rotina de poder, eu trace uma estratégia, né? Para criar minha corrente neural do bem, eu tenho que ter uma rotina de empoderamento e essa rotina passa por um planejamento. Eu preciso saber o que eu quero, onde eu vou chegar, o que é que eu quero alcançar, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: como eu quero estar daqui 5 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos, né? Será que eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Porque não adianta eu ter razão e estar angustiada, questionando, brigando, batendo de frente com todo mundo. E eu estou perdendo a oportunidade de me ouvir, de me observar e de crescer. Então, quando a gente traz essa reflexão para o nosso dia a dia, é para que a gente possa, acima de tudo, ter a humildade de saber nós somos imperfeitos. Nós temos dificuldades, nós temos fragilidades, mas, acima de tudo, nós precisamos ter clareza dos nossos propósitos. E para eu ter clareza, eu preciso aprender a serenar o meu coração. Ok? Então, meus irmãos, quando o Evangelho nos traz uma orientação, muitas vezes é um trecho curto, é uma fala pequena, mas que ele abre um leque de reflexão para o nosso dia a dia. A exemplo do que nós estamos vivenciando na atualidade, não é? Nós estamos em casa, em isolamento social, mas isso não significa dizer que a gente vai viver num constante sofrimento. Nós estamos tendo a oportunidade de passar mais tempo com os nossos familiares, de rever fotos que há muito tempo a gente não revia, de escrever as nossas memórias, de se propor a fazer o preparo de um alimento que a gente muitas vezes não tinha tempo para isso. Então, esse momento, se eu começo a olhar por um lado positivo, né, eu estou tendo a oportunidade de desacelerar. Se eu olho para esse momento de uma forma de ganho, não é? Eu estou ganhando com essa situação no sentido de não estar me queixando, não estar me lamentando, não estar reclamando do que não deu certo e tirar o melhor proveito dessa situação. Nesse momento, nós temos a oportunidade de fazermos mais estudos, de ler aqueles livros que há muito tempo a gente não lia, de rever aquela lição que a gente viu, que não compreendeu direito e que ficou alguma dúvida, que a gente possa rever agora, que a gente possa chamar um familiar para tirar uma dúvida, que a gente construa aqueles momentos em família em que a gente pode estar fazendo uma atividade coletiva, que a gente possa se ouvir mais, se compreender mais, trocar ideia, sem queixa, sem reclamação, sem irritação, dividindo tarefas. Aqueles que estão tendo a oportunidade de prestar um serviço para o outro, é o momento que a família tem ali para se agregar, para se acolher, né? Quem está em família. Quem está sozinho é o momento que tem para estar ali se ouvindo, se entendendo, se compreendendo, se permitindo. Quantas e quantas vezes a gente queria dormir um pouco mais e não podia. Então, agora, nesse momento, a gente pode construir a nossa rotina de poder. Construir uma rotina em que a gente possa traçar estratégias de fazer aquelas ações que a gente há muito tempo não conseguia fazer.
E isso não impede de você fazer inúmeras coisas que vão te trazer benefício, que acima de tudo vão equilibrar a tua mente, o teu corpo e vão te trazer saúde mental. Então, quando eu tenho uma adversidade, eu não devo estacionar nela. Se eu estou passando por uma adversidade, eu tenho que identificar a melhor forma de solucionar e qual a lição que eu vou tirar dali. Nesse momento, nós precisamos ter esse olhar e compreender que nós estamos passando por um processo de amadurecimento, de refazimento. É um processo onde cada um de nós está sendo convidado a olhar de forma amorosa, primeiro para si, depois para o outro. E um ponto muito importante que a gente não pode deixar de esquecer é gratidão. A gente precisa aprender a exercitar a gratidão. Agradecer pelos dias que estamos vivendo, agradecermos por termos um teto, uma família, uma casa, por termos a oportunidade de estarmos aqui, até por esse meio virtual, conversando, se ouvindo, trocando ideias, absorvendo novos conhecimentos. Então, quando a gente exerce a gratidão, a gente envia a mensagem para o universo e o universo nos traz de volta. Então, sempre que eu agradeço por algo, eu recebo em volta, né? Eu recebo de volta tudo aquilo que eu estou agradecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a agradecer é pela vida. Agradecer pelo dom da vida, por acordar todos os dias, pelo sol que nos aquece, por tudo de bom e maravilhoso que nós temos. Na maioria das vezes, nós temos uma infinidade de benefícios e a gente não vê. Nós estamos mal educados a olhar apenas para o que a gente não tem. Mas a gente ainda não desenvolveu a gratidão no sentido de agradecer por tantas maravilhas que nós temos. Né? Então, vamos exercer a gratidão, vamos mudar o foco do nosso olhar e agradecer nesse momento por essa oportunidade de estarmos juntos virtualmente, de estarmos estudando, de estarmos construindo novos conhecimentos, de estarmos nos permitindo a crescer com mais essa situação e assim por diante. Porque no nosso dia a dia, nós sempre teremos adversidades. Mas essas adversidades, elas serão o impulso para uma mudança de atitude. E essa mudança depende de cada um de nós. Depende do nosso olhar. Depende do que nós vamos fazer com esse acontecimento. Cabe a cada um de nós, todos os dias, se refazer. Se refazer para estar bem, para estar melhor, para estar mais maduro. E se eu não conseguir dessa vez, eu não vou me criticar, eu não vou me questionar. Eu vou me permitir tentar mais uma vez. Eu preciso me auto-perdoar. Eu preciso aprender a perdoar o outro, porque não cabe a mim ficar julgando, nem a mim e nem ao outro. Cabe a mim encontrar uma nova estratégia de colocar em prática as palavras do Evangelho, de colocar em prática todos os ensinamentos que o Cristo veio trazer e que muitas vezes a gente não compreende o que está nas entrelinhas. O nosso dia a dia é desafiador. Todos nós estamos aqui para isso, para superar os desafios, mas cabe a nós superar da melhor forma possível. Nós precisamos ter educação emocional para trabalhar diante da adversidade, encontrando a melhor solução. E quando a gente não encontrar, não se questionar por isso, não se culpar. Por isso a indicação da meditação. Eu preciso me ouvir, eu preciso me compreender, eu preciso aprender a serenar o meu coração para não me questionar, para não me culpar, para não me criticar. Por quê? Porque cada vez que eu me questiono, me critico, eu fico angustiada e aí o meu organismo reage produzindo substâncias que vão me envenenar. E eu não estou aqui para isso, nenhum de nós está aqui para isso. Então, pela raiva, pela angústia, pelo medo, a gente se envenena todos os dias. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as emoções. E o desafio é encontrar ferramentas
para superar as nossas adversidades e aprender a acolher com amor as nossas emoções. Porque as nossas emoções são reações do nosso organismo, que se defende pela forma que a gente pensa e pela forma que a gente age. Quantas e quantas vezes a gente sofre por um pensamento rotineiro, que a gente fica o tempo todo brigando com ele, sem querer ouvir, sem querer acolher, e se a gente aprendesse a acolher esse sentimento, esse pensamento não iria retornar. Então, tudo na vida é aprendizado. As ferramentas que nós temos aí são excelentes para que a gente possa colocar em prática, que a gente possa aproveitar esses momentos, esses dias, para colocar em prática essas ferramentas. Nós temos inúmeros sites aí que estão com ideias, né, que já tem projetos de meditação que a gente pode colocar em prática, né? Um exemplo disso são as palestras que nós temos no YouTube, que a gente pode aproveitar, né? Nós temos aí o canal do Haroldo Dutra, que tem muita meditação guiada, que tem um conteúdo de palestras que a gente pode aproveitar para melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina, para se capacitar. Então, nesse momento, é um momento de refletir o que eu estou fazendo com as minhas emoções, como eu estou vivenciando as minhas adversidades. Eu estou tirando uma lição, eu estou me melhorando ou eu estou apenas acumulando as adversidades, ok? Então, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, por estarmos juntos, por estarmos falando à luz do Evangelho, por eu poder colocar a minha opinião, né? E lançar esse desafio para cada um de nós, para a gente aprender, né, a bem sofrer, que a gente veja as dificuldades do nosso dia a dia como oportunidades de melhoramento. Sempre que a gente tem uma dificuldade, a gente desafia a nossa inteligência para buscar a solução. Então, esse é o momento, essa é a oportunidade, e nós temos aí todos os dias o Evangelho nos direcionando, e eu reforço as palavras do Cristo, que disse para cada um de nós: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, vamos pegar essas palavras do Cristo e construir a melhor vida que eu posso ter. Construir o melhor momento, aproveitar a oportunidade que eu estou tendo para vivenciar o Evangelho. Se eu não conseguir hoje, eu vou me permitir mais uma vez. Se a estratégia que eu utilizei não foi positiva, não surtiu o efeito que eu queria, eu vou tentar outra e mais outra até conseguir. O importante é que eu vou utilizar a minha inteligência, eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho ao alcance da minha mão, que são muitas, né? No mundo tecnológico em que nós vivemos, nós temos inúmeros sites, nós temos canais que estão ensinando novas estratégias. Então, eu vou experienciar e vou me comprometer com o meu melhoramento. Um abraço a todos, muita luz, muita paz. Fiquem com Deus.